Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos pela presença e fico muito honrado de estar aqui acompanhado do professor Lívio Amaral e do professor Elgio Trindade. Quando o professor Elgio era reitor, eu era aluno de graduação aqui na URGS, lembro desse período. Bom, eu vou falar brevemente sobre um semidiagnóstico da pesquisa na URGS, com alguns slides apontando o que há em termos de interdisciplinaridade ocorrendo nesse momento na universidade. Mas eu vou apresentar também alguns dados referentes à pesquisa de forma geral na URGS, porque quando me convidaram, me disseram, como bem colocado pelo professor Elgio, que haveria alunos, técnicos, professores em PAAP, um público muito diverso. Então, apesar de nós termos aqui pessoas muito experientes, a gente também veio preparado para uma variedade de plateia. Bom, a URGS também tem uma característica bem distinta, que é de um grupo minoritário de universidades no Brasil que tem pró-reitoria de pesquisa. Em geral, as pró-reitorias de pós-graduação, também induzidas pelo sistema de pós-graduação da CAPES, elas são predominantes. Né? Lívio acompanhou muito bem isso na CAPES, o professor Elgio também, que foi um dos que deu impulso à pró-reitoria de pesquisa e também atuou nessa área na década de 80. Né? Era junto, na antiga Propesp. Exato. Então, na década de 90, a Propesc desmembrou-se da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e vice-versa. Tá? Para quem não conhece a história, já que nós temos o público do PAP aqui de ingressantes, ou não, na plateia. Bom, apenas para dar, eu não vou falar muito da questão de diagnóstico da URGS, mas lembrando aqui, a universidade realmente cresceu muito, como o nosso ex-reitor colocou. Nós temos 80 programas de doutorado no momento. E 935 grupos, em torno de 900 grupos cadastrados no CNPq, 2.800 professores, entre eles 2.500 doutores. Esse é um número que vem crescendo esse percentual de doutores no quadro, e acompanhando pelos últimos concursos, existem várias áreas em que há mais de 10 anos não se faz concursos, exceto para doutores. Algumas áreas mais profissionalizantes ainda têm concursos para não doutores. Então isso cria uma pressão no sistema da universidade para que a atividade de pesquisa e pós-graduação se desenvolva, uma pressão natural da massa crítica que vai se construindo. E nós, aqui dentro, nós conhecemos esses dados também, que a universidade tem sido ranqueada entre as melhores pelo Ministério da Educação e pelas medidas internas no sentido nacionais que se faz. Tá? E apenas para a gente entender no sentido mais global aqui, no quadro latino-americano, eu levantei esses dados até porque sabia que o professor Elgio e o professor Lívio estariam aqui. Só para a gente ter uma ideia do que se investe em pesquisa e desenvolvimento, dados da OECD e Banco Mundial, para ter uma ideia global. Na América Latina, esses números em vermelho aí são um pouco alarmantes. E a gente traz dados em comparativos com os Estados Unidos, União Europeia, os países da OECD, China e América Latina. Na América Latina, em termos de percentual do PIB, nós estamos bem acima dos demais países onde existe atividade de pesquisa mais consolidada. Argentina, Chile, Colômbia e México, que é abaixo de 1% esse investimento. E a gente tem alguns outliers ali, que são Coreia do Sul, que o Brasil recentemente, nos últimos 10 anos, tem se comparado muito com o modelo Coreia, embora culturalmente, socialmente, em termos de construção de país, nossa característica seja muito distinta. Coreia do Sul e Israel têm investimentos acima de 4%, o que nos dá uma ideia de como pesquisa e desenvolvimento, seja ela multi, trans, interdisciplinar, se desenvolve. Uma outra questão interessante é investimento em educação, investimento público em educação. Esse dado eu acessei agora 21 de abril, dados da OECD, Public Spending on Education. Né?
Investimento público total, certo? Isso aqui é o percentual de investimento público sobre aquilo que um país investe nas suas diversas rubricas. 3,3% de investimento público brasileiro em ensino superior e 13%, 12,8% em ensino não superior. México 4,13%, Chile 4,5% e 10%, Estados Unidos 3,4%, 8,2%, OECD, a média da OECD, Coreia do Sul 3,1%, 9,7%. Bom, esses dados também analisando o documento sugerem que o percentual de investimento público não é baixo, mas é claro, as nossas economias nominalmente são menores que essas economias mais desenvolvidas. Tá? E apenas para ficar uma conclusão desses dados estão disponibilizados lá, a gente tem pouco minuto para conversar, isso aqui é apenas um convite à reflexão, certo? Esse documento depois a gente pode passar para vocês, para a gente refletir sobre isso. Então, nominalmente, percentualmente, o Brasil não investe pouco em comparação com os países do OECD, mas nominalmente a nossa economia é menor. E quando se diz equivocadamente, aí uma defesa nossa de que o Brasil investe muito no ensino superior e pouco na educação básica, isso também não é verdade. Né? Se a gente olha o que o Brasil investe em termos de investimento público em educação, eu botei ensino não superior, propositadamente aqui, 13% do investimento que o Brasil faz. Não é desconsiderável. E os outros países, a gente coloca aqui até o México, Chile, Estados Unidos, que é para ter uma comparação nas Américas e a média do OECD, eles investem até menos do que o Brasil nominalmente investe em ensino básico, certo? Isso está disponível naquele relatório lá, tá? Public Spending on Education, facilmente acessível, certo? E o investimento em educação primária, terciária, ele soma, na média, 11,3% do investimento público nos países do OECD. E isso tem um intervalo de investimento aí de menos de 8% na Hungria, Itália, Letônia e Eslovênia, a mais de 16% Brasil, México e Nova Zelândia. Certo? E mesmo na crise recente, existem dados muito interessantes nesses relatórios, houve um incremento de 22% dos fundos públicos e 15% dos fundos privados, na média dos países do OECD, nos 5 anos posteriores à crise de 2008. Tá bom? Bom, outro dado interessante também é que o investimento público em educação é 84%, o investimento em educação é da ordem de 84% de recursos públicos dos países do OECD, que são as maiores economias, as economias mais relevantes do mundo ocidental. Certo? Então, outro debate que se faz é financiamento público e financiamento privado de pesquisa e ensino superior, e vários dos diagnósticos apontados nesses relatórios mostram que fatores importantes como a autonomia e a descentralização das organizações, elas levam a melhor desempenho não só das organizações, das universidades, quanto dos próprios estudantes. E também uma questão interessante é que as fontes privadas, elas são utilizadas de forma complementar ao financiamento público, que é majoritário em todos os países. Então, ao contrário do que se diz em termos de financiamento de pesquisa, inovação, educação superior, até educação, ensino não superior, como se coloca, o financiamento é majoritariamente público em qualquer país, inclusive nos países que se fazem comparações com o Brasil. Bom, números da URGS em 2016, construídos aqui em parceria com a CDTEC. Nós temos esse número de 180 cursos de pós-graduação entre mestrados e doutorados, né? 86 mestrados, 80 doutorados e 14 mestrados profissionais. O número de cursos interdisciplinares avaliados no comitê interdisciplinar é um número bem minoritário entre esses programas todos aqui. Né? O Lívio certamente vai falar disso, não vou entrar nessa seara. E entre os grupos de pesquisa, os multidisciplinares também são número bem
bem mais reduzido por toda a dificuldade conceitual e estrutural que o professor Elgio já colocou muito bem. Mas a URGS, em termos de pesquisa, ela é uma universidade que tem números crescentes e cada vez mais qualificados. Para se ter uma ideia, cadastrado no levantamento na biblioteca dos artigos publicados nos últimos 3 anos, está em torno de 33 mil artigos. Isso é significativo para qualquer índice. E olhando a plataforma Scopus, livremente acessível, que nos deixa muito felizes, entre os artigos mais citados no Brasil, há vários da URGS. Até porque é fácil dar um exemplo aqui, o artigo do professor Mário Baibich, é provavelmente o artigo de física mais citado no Brasil, e é um dos artigos mais citados, que evidentemente aquele artigo teve contribuição direta no Prêmio Nobel de 2007. Assim como há outros dados muito relevantes, como nós tivemos um químico entre os mais citados nos últimos 10 anos, que foi o professor Jairton, entre outros inúmeros resultados muito significativos em termos de qualificação da pesquisa. A qualidade dos periódicos onde está se publicando na URGS tem evoluído muito. Então, não é uma verdade dizer que o sistema de avaliação tem induzido as pessoas a procurarem o qualis, como se diz. Não é verdade. Tem ocorrido uma qualificação notável em termos de qualidade das publicações. Tá? Isso é um tema para um amplo debate, não é hoje que se fará ele aqui. Em termos de inovação, o professor Elgio colocou a questão das incubadoras. Em 2016, nós tivemos 57 depósitos de registro de propriedade intelectual, incluindo patentes. Bom, uma característica do Brasil é que, infelizmente, no Brasil, patentes, né, professor Bamp, são realizadas nas universidades. O parceiro professor Marcelo Lubazewski, diretor do nosso parque aqui, ex-presidente da CEITEC, sabe melhor do que qualquer um nessa sala que fora do Brasil são empresas que fazem, mas isso a universidade também está sobrecarregada com essa tarefa no Brasil. Né? Então, quando se diz façam patentes, não façam papers, estão dando uma mensagem para o endereço errado. Certo? E as universidades no Brasil públicas, as principais universidades públicas de pesquisa são entre os 10 maiores, entre aspas, patenteadores, fecha aspas, do Brasil, estão universidades. Isso fora do Brasil não ocorre. Tá? Bom, essa pesquisa, essa apresentação aqui era feita também para quem não conhecia a universidade, mas eu não vou apresentar os campos da URGS para vocês que conhecem. Apenas vou colocar essa figura, na verdade não é uma figura, essa pintura muito bonita que tem no Conselho Universitário, do Locatelli, que é um quadro das profissões, que ela ilustra, de certa forma, uma interdisciplinaridade desejável na universidade. Esse quadro tem no Conselho Universitário, que foi recentemente restaurado. Tá? E existem esforços, sim, de maior implantação, ou maior aculturamento da questão interdisciplinar na universidade. E citando aqui o campus médico, apenas por uma questão de apresentação, nós temos 5 institutos nacionais de ciência e tecnologia lá localizados. E as características desses 5 institutos nacionais de ciência e tecnologia é notadamente interdisciplinar e multi-institucional. Ou seja, aquilo que o professor Elgio colocou, as grandes contribuições científicas serem realizadas, ou mais facilmente realizadas, por grupos altamente qualificados, com a massa crítica altamente qualificada em grupos interdisciplinares. Então, isso é possível. O próprio hospital universitário da universidade, o HCPA, que é um modelo por vários motivos, modelo de gestão, inclusive, ele é um hospital que ele serve como hospedeiro, entre aspas, para um grande número de grupos de pesquisa que atuam de forma interdisciplinar. E o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Faculdade de Medicina e as faculdades da área de saúde da URGS, eles têm uma produção científica resultante disso, dessa massa crítica de pessoas com múltiplas capacidades, que é muito significativo. Então, a análise dos dados da produção científica do Hospital de Clínicas, Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, toda a área da saúde da URGS, é uma das mais destacadas no cenário internacional em termos da universidade. E chegando ao Campus do Vale, uma pequena reflexão, né? O Campus do Vale, ele hoje já concentra mais de 50% da atividade acadêmica da URGS, em termos de ensino, inovação, extensão, pesquisa, tudo que se pensar, né? Então, ele é um campus que abriga
abrigou inicialmente agronomia e veterinária, posteriormente Instituto de Pesquisas Hidráulicas na década de 50, e a partir da consolidação, da construção, mais já na década de 70, primeiramente a área de letras, filosofia, humanidades, for se instalando, centro de biotecnologia e as demais áreas que hoje aqui estão presentes. E há centros que promovem, centros e institutos que promovem atividades interdisciplinares, o próprio CMM, o próprio Senano e o ILEA. E a gente percebe também que a pressão externa, inclusive na questão muito pragmática do pesquisador, que é a questão do financiamento, cada vez mais é valorizado essa questão da interdisciplinaridade, do múltiplo acesso a recursos, sendo muito pragmático. Os centros que têm sido financiados, como o CMM, têm sido financiados porque eles são vistos como centros que atraem uma capacidade de agregação de pesquisadores muito maior do que o pesquisador individual. Então, o professor Paulo está lá no fundo, o professor Paulo Fichten, o professor Pedro estava aqui. Nesses editais FINEP de maior monta, o que tem sido valorizado é justamente essa capacidade dos centros de atuarem nesse sentido. Houve também um impulso ao financiamento do Senano nos últimos 10 anos, justamente por essa característica, e o Senano, na sua concepção, foi realizado dessa forma, com pesquisadores das diversas áreas da instituição. Com o ILEA, eu não comentarei, tanto em vista da propriedade do professor Elgio. Em termos de tecnologia, a universidade é líder numa série de áreas em que é referência nacional e até internacional. Só para ficar num único exemplo, a universidade teve resultados muito significativos ao longo dos anos. Então, a gente colocou aqui uma pequena listagem, não para... Isso aqui é um exemplo do slide mal feito, excesso de texto e muita informação desconectada. Exemplos de pesquisas e inovações que tiveram um impacto social muito grande. O primeiro modem fabricado no vares de aveia consumidos no Brasil, todos eles foram desenvolvidos pela Faculdade de Agronomia da URGS. Aí um dia na CAPES, até fazer uma confidência aqui, o diretor do Instituto de Computação da Unicamp queria conhecer quem era o famoso pesquisador da URGS que tinha criado os cultivares de aveia que nós consumimos aqui no Brasil, foi o professor Federizi, o Lívio. Se tornou uma celebridade lá no comitê de computação, estava sentado na mesa do lado. E sem falar em resultados de pesquisa básica, o professor Mário Baibich participou diretamente da concessão de um prêmio Nobel, o artigo mais citado da URGS é o dele, como primeiro autor, e ele justamente teve esse impacto, o professor Elgio colocou, porque ele foi trabalhar num grupo estruturado que tinha uma massa crítica muito significativa nessa área. E o resultado dessa pesquisa básica, quem trabalha em computação e tecnologia sabe, tem impacto direto nos HDs que se usam hoje em dia. Em termos de pesquisa e pós-graduação, eu ia fazer uma pincelada sobre a questão da interdisciplinaridade nos programas de excelência, mas vou deixar isso para o Lívio Amaral, porque o nosso tempo é curto, tá? Não vou fazer um comentário nesse sentido. E vou falar um pouco sobre como a interdisciplinaridade e transversalidade entram no PDI e no plano de gestão da universidade. Na década de 2000, notadamente, houve uma evolução nas técnicas de gestão dos órgãos públicos, devido a diversas pressões, seja por fiscalização interna dos órgãos de controle, que nos demandaram planos de gestão, seja por exigências legais, é evidente. Isso leva a mudanças culturais. Hoje em dia nós somos pressionados, qualquer gestor, qualquer chefe de laboratório tem que ter mecanismos de gestão. Seremos cobrados por isso. E a universidade passou a construir PDIs. PDIs que foram se transformando, na verdade, cada vez mais em planos de gestão. E esses planos de gestão têm que ser, inclusive, aprovados pelo Conselho Universitário. E têm que ser fiscalizados, executados, avaliados. Certo? Então, dentre as diversas atribuições do plano de gestão da universidade, existem objetivos mais vinculados à pró-reitoria de pesquisa. Certo? E vários desses objetivos, alguns deles, evidentemente, são baseados a questão que se discute hoje aqui,
Mas a gente não pode esquecer que existe toda uma base de pesquisa que deve ser mantida e sempre aprimorada, certo? E a Pró-Reitoria de Pesquisa, ela é responsável, corresponsável por alguns desses objetivos, juntamente com demais órgãos associados. Evidentemente que quando se fala em pesquisa tecnológica, existem parcerias entre a Pró-Reitoria de Pesquisa, entre a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, que é o nosso NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é uma demanda legal, e também com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com o Parque Tecnológico, com as unidades acadêmicas, certo? Então, na qualificação da universidade, qualificação da gestão, isso passa por definição de objetivos claros, como, por exemplo, os listados aqui, criação de editais para financiamento de novos docentes, apoio à captação de recursos e pesquisas nas áreas básicas. Isso é colocado, lembrem bem que o PDI e o plano de gestão, ele foi construído de forma ampla, com consultas públicas a todos que quiseram participar. Essa é a verdade, né? E além dos grupos organizados. E uma das demandas muito fortes foi a questão do financiamento das áreas básicas. Evidente que nós vamos enfrentar um período muito difícil. Embora eu trabalhe no Instituto de Informática, a minha área de pesquisa é uma área básica, uma área teórica. Então, eu sei das dificuldades que existem de captação de recursos de pesquisa para as áreas fundamentais. Tá? A gente conhece muito bem essa realidade. E já entrando na questão aqui do debate, a questão do que o professor Elvio colocou nos institutos, ela remete também aos próprios objetivos dos institutos lá da UNILA, remete a objetivos muito claramente definidos no PDI e no plano de gestão da universidade, com a promoção de redes de colaboração de pesquisas multidisciplinares e transversais. E também essas redes poderiam ser redes nacionais. Em conversas com pró-reitores de outras universidades, notadamente da UFMG, a gente tem mecanismos, a gente construiu mecanismos muito interessantes de colaboração e cooperação internacional, mas nós não temos, exceto pelos INCTs, houve um determinado momento a ideia das plataformas, mecanismos de cooperação nacional entre, digamos, os grandes centros. Tenho certeza que o grupo de nanotecnologia, nanociência da UFMG tem competências muito interessantes para se construir parcerias com a URGS na área de nanotecnologia, por exemplo. Essas redes nacionais de pesquisa certamente qualificariam os resultados de pesquisa que se tem no Brasil. Nós temos muitos de nós cooperações internacionais, mas as nossas cooperações nacionais são muito tímidas. Né? Existe uma concordância entre gestores de pesquisa e inovação das universidades, que isso é um fato da nossa realidade. A questão também são os projetos de grande porte. Isso certamente vai ser apoiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, inclusive institucionalmente. Existe essa visão de que esses projetos, já colocados pelo professor Elgio, eles são os projetos que geram impacto científico, impacto social. Claro que a gente não está dizendo que vamos colocar sob menor valor o resultado de um pesquisador individual, de um matemático. Não esqueçamos que o último teorema de Fermat aquele resultado foi obtido por um único pesquisador. Né? Existem áreas que são eminentemente mais individuais. Isso não deixa de ser relevante. Mas do ponto de vista estrutural da pesquisa como impacto social na universidade, no país, grandes grupos de pesquisa com massa crítica têm um impacto maior, imediato, sobre a sociedade. Certo? A questão da internacionalização também tem sido um objetivo muito em voga na universidade. A CAPES recentemente, inclusive, vai lançar um edital, foi feito um diagnóstico da internacionalização nas universidades. A CAPES primeiramente pediu um diagnóstico, isso a ProPG, ProPesc, CDTEC, Relinter fizeram esse diagnóstico da situação atual, e a partir desse diagnóstico a CAPES deverá lançar um edital em breve, né? O professor Lívia ainda atua muito na avaliação do Plano Nacional de Pós-Graduação, tem conhecimento disso, e a gente acredita que esse edital pode nos dar uma capacidade de institucionalização das atividades de internacionalização da pesquisa
que ocorre aqui dentro. Então, nós vemos isso com muito bons olhos e nós estamos fortemente engajados institucionalmente em promover a internacionalização da pesquisa da URGS. Tá? E a questão também da expansão no sentido de criar redes nacionais de pesquisa, eu já coloquei isso anteriormente. Bom, em termos do dia a dia também, nós temos os INCTs e hoje mesmo nós estamos trabalhando na criação de um setor na Pró-Reitoria de Pesquisa que dê apoio administrativo, apoio institucional e também apoio à captação de recursos de pesquisa para grandes projetos. Por que a gente diz isso? A gente sabe que as fontes usuais de fomento, CNPq, CAPES, FAPERGS e agências, elas estão com orçamentos limitados. Nós temos que buscar outras fontes, inclusive internacionais, e fontes e mecanismos de busca de recursos têm que ser elaborados, assim como existe já um mecanismo de busca de fomento às fontes nacionais tradicionais das agências de fomento, tem que se pensar na questão, por exemplo, desses fundos internacionais, na questão dos bancos de desenvolvimento e na própria criação de fundos de pesquisa próprios. Nós sabemos das restrições legais que existem, que as nossas fundações de apoio elas operam por projetos, mas os nossos marcos legais, não existe universidade brasileira que tenha um fundo de pesquisa, por exemplo, de doações. A USP tentou fazer isso há alguns anos, mas isso não prosperou. Porque a forma com que as próprias fundações podem ser utilizadas para trabalhar, os projetos, trabalhar essa questão desses fundos é via projetos. E um fundo não é um projeto, um fundo é um montante de recursos que justamente projetos podem ou não acessá-los. Tá? Então essa questão também está sendo endereçada no nosso plano de ação, no nosso plano de gestão. Porque isso certamente é decisivo para nós nesses momentos que vivemos. E uma outra questão que nós temos trabalhado também é a questão da política de inovação. A questão da interdisciplinaridade certamente pode ter um impacto muito grande no âmbito da URGS. Um dos exemplos disso é que o governo estadual e o governo municipal têm o objetivo, por exemplo, de se criar um cluster de saúde, de tecnologias de saúde em Porto Alegre. Para que isso seja efetivado, nós precisamos de uma agilidade maior do que a que temos hoje em dia nas ações de inovação. Claro, isso feito com segurança legal, porque nós sabemos das implicações que podem ter. Então, a partir dessa necessidade cada vez maior de que a universidade atue efetivamente junto à sociedade, através de novas tecnologias, resultados palpáveis, como, por exemplo, a Aveia, ou como, por exemplo, a indústria de telecomunicações foi criada no Rio Grande do Sul, nós precisamos ter uma política de inovação já alinhada com o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação que foi aprovado em 2016. Certo? E por último, né, só para concluir aqui, a gente não tem muito tempo para ficar dentro dos 20 minutos, a própria Unesco, que tem uma atuação muito forte na questão, evidentemente, do ensino, órgão das Nações Unidas que atua nesse sentido, tem um documento interessante que é o pós-2015, inicia com educação. Isso nos diz muito diretamente, esse é um outro documento extremamente interessante, porque a educação, num país como o nosso, ela certamente contribui para a melhoria de indicadores sociais, ela traz melhoria na qualidade de vida do indivíduo, redução de desigualdades, além de ser considerado pelas próprias Nações Unidas como um direito humano básico. E toca também na questão das minorias, isso é uma questão que nós temos ainda muito em voga nos países em desenvolvimento, né, que permite que os indivíduos, permite que o ser humano, especialmente mulheres, né, que tenham uma vida melhor, que aspirem para que tenham vidas mais saudáveis, que tenham mais significado, uma vida com mais objetivos, que seja uma vida com características muito melhores. A educação abre oportunidades e, sem dúvida, é a maior fonte de mobilidade social. Bom, eu peço desculpas por ter sido muito rápido, eu tinha preparado na verdade, uma apresentação com quase 1 hora de slides, mas tendo em vista os 20 minutos,
O que fica é um convite para que a gente analise e pense como a questão da interdisciplinaridade na universidade, particularmente na questão de pesquisa, pode vir a contribuir para ter um impacto maior na sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Foi curto e apertado, mas em outras oportunidades a gente pode expandir um pouco mais essa apresentação. Obrigado.